Esse vídeo aqui é para quem está iniciando agora na barbearia, cara. É isso mesmo, para quem está começando, para quem ainda se perde aí no degradê baixo, cara. Não sabe até onde subir, como marcar, o que fazer, qual o movimento. Cara, é isso mesmo. Fica aqui até o final, que eu vou te ensinar nessa aula aqui uma forma muito simples e prática de fazer um degradê baixo. E como vocês podem perceber, eu já começo organizando todo o meu cabelo, né, galera? Porque essa é a parte crucial do corte, a organização. E é muito interessante que quando você for fazer qualquer tipo de corte, você comece organizando o cabelo ali para definir aonde você vai marcar, para poder você conseguir visualizar o que você vai fazer, beleza? É muito importante começar organizando qualquer tipo de corte. Galera, e como vocês podem ver, eu já começo com o meu pente 1, fazendo a minha linha base ali, 2 dedos acima da orelha, beleza? Esse corte aí, como é um disfarce baixo, e para quem está começando eu indico, quando for fazer um disfarce baixo, comece mais baixo do que o limite que você quer deixar o disfarce, porque você deixa uma margem de erro, beleza? Na parte lateral desse disfarce baixo meu aí, eu marquei 2 dedos acima da orelha. E na parte de trás aí, na parte da nuca, galera, eu vou marcar abaixo desse ossinho de trás da cabeça, que a gente chama de osso occipital, beleza? Geralmente fica 3 dedos na parte de trás e 2 dedos na parte lateral ali. É muito interessante também quando vocês forem definir essa base, galera, vocês pressionem bem a máquina no couro cabeludo para poder a linha ficar bem retinha e bem organizada. Vocês têm que perceber que a linha está bem reta e bem organizada, porque assim o teu disfarce também vai ficar retinho e organizado, beleza? Galera, logo abaixo dessa minha linha base que eu fiz com a 1, agora eu venho com a máquina de acabamento, beleza? 0 ali, fazendo a minha linha de transição. E eu não vou fazer mais do que 2 linhas. E aqui tá a dica pro iniciante. Tá começando agora, não domina técnica nenhuma? Cara, esquece de ficar vendo vídeo aleatório no YouTube e segue o que o tio Vitor tá falando para você aqui. Olha só, 2 linhas é o que você precisa para começar a dominar uma técnica e fazer um degradê limpo, simples e fácil, sem enrolação. Porque com essas 2 linhas aí, a linha base que a gente já fez com o pente 1 e a 0, você só vai precisar conectar a linha base e remover a linha 0. Você não vai precisar ficar dando voltas e movimento para lá e movimento para cá, nada disso. É simples, claro e muito objetivo, cara, sem ficar dando volta. Fez a linha base, você conecta a linha base, fez a linha 0 ali, você vai remover essa linha 0 para poder dar aquela tonalidade do tom cinza para o tom claro. E fica mais simples ainda se você seguir todo esse método, todo esse passo a passo que eu peguei anos de conhecimento para poder trazer de forma mais simples e te ajudar, cara. Tá começando agora, é iniciante? Comece primeiro organizando todo o seu cabelo, organiza o cabelo, organizou? Faz a primeira linha base e depois a linha de transição. Nada de 3 marcações agora. Se você não domina nada, se você não entende de nada ainda, o ideal é você começar dessa forma, porque dessa forma vai ficar muito mais simples e muito mais fácil de você fazer no seu dia a dia. Aqui, com essas 2 marcações, você conecta a marcação da linha base, que foi a 1, e você remove essa linha de transição, que é a linha da 0. Se você fosse fazer 3 marcações, você ia ter que conectar 2 marcações e remover uma. Aí o processo seria outro. Então, se você está começando, eu te indico a começar da forma que eu estou fazendo aqui, beleza? Como vocês podem ver, galera, eu já removi todo o pelo de baixo, passei aquela famosa máquina shaver, né? Ah, e é muito importante eu falar disso aqui para você, cara. Olha só, a máquina que eu estou fazendo esse corte aqui, galera, é uma máquina da Kemei KM, beleza? De 9.000 RPMs, mas ela me dá não só 9.000, ela me dá 7.500, 8.500 e 9.000. Então, se eu quiser uma potência a mais, eu posso usar 9.000, e se eu quiser uma potência a menos para não usar tanto marcação, mas para poder fazer o degradê ali, eu posso usar 7.500 e 8.000. Queimei, pô, como sempre, entregando um material, pô, de muita qualidade para a gente e nos fazendo entregar um resultado de qualidade para os nossos clientes também. Valeu, Queimei. Galera, olha só, como vocês podem ver, eu já organizei todo o meu corte, agora eu começo o processo de conexão. Como eu falei para vocês, a minha linha base é a linha que eu vou conectar com a linha de transição, que foi a linha 0. O que eu faço aqui? Eu não vou subir muito nesse disfarce. Então eu começo fazendo um movimento em C, mas ao mesmo tempo um movimento reto, galera. Por quê? O movimento em C, eu vou preservar um pouco desse volume na lateral. E o movimento reto, eu vou remover um pouco. É muito interessante a gente prestar atenção no movimento também. Quando você quer remover a linha, você usa o movimento reto,
que ela vai te dar uma remoção ali. Eu estou usando o pente 2 na alavanca alta e baixa, eu estou intercalando. E vocês podem perceber que eu estou fazendo um movimento reto e ao mesmo tempo um movimento em C. Por quê? Tem alguns pontos ali que eu quero preservar. Quando eu quero remover, eu uso o reto. Logo para dar início ao movimento, eu uso o reto. E quando eu quero preservar, quando eu vou chegando no limite que eu quero tirar esses pelos, eu faço o quê? Eu faço o movimento em C. Então, eu estou intercalando esses dois movimentos, beleza? E aqui, para a minha conexão ficar mais perfeita ainda, eu indico muito para quem está começando também, tem muita gente que tem medo da tesoura, né? Principalmente barbeiro iniciante. Tem aquele receio ali de usar tesoura, não sabe usar, acha que tesoura é só para cabelo grande, mas galera, olha só, quando vocês entenderem que a tesoura é a nossa melhor amiga, cara, e aliada em qualquer corte, vocês vão ver que 50% vai ser máquina e 50% vai ser tesoura. Vocês perceberam que no limite que eu queria o volume ali, ele meio que fez uma marcaçãozinha muito leve. O que eu estou fazendo? Se eu continuar subindo com a máquina, eu vou criar mais peso ainda nessa marcação. Então o que eu faço? Eu uso a tesoura dentada para poder remover essa marcação, tirar esse peso que ficou aí, beleza? Galera, olha só, aqui eu já volto para o meu pente 1, que foi o pente que eu fiz a linha base. E o interessante é que, olha só, essa técnica, ela me permite usar o mesmo pente que eu marquei para poder tirar a marcação. Olha que interessante, muito simples, né? E vocês vão perceber que nem pente de disfarce eu vou usar nesse cabelo, que é aquele pente zero alta ou meia, né? Como todos chamam. Aqui nesse movimento, galera, vocês percebem que eu estou fazendo o mesmo movimento reto e o mesmo movimento em C. Só que o interessante é que eu estou fazendo o movimento usando somente as pontas da lâmina, que é aquela famosa técnica de 15 graus que a gente chama, né? Por quê? Essa técnica me permite tirar somente os pontos da minha linha base, ou seja, eu estou pontilhando essa marcação e conectando ela com esse tom mais cinza, que é próximo da minha linha de transição, a da zero ali. E vocês vão perceber que eu não vou usar o pente de disfarce, galera. Ou seja, aqui é uma técnica de fato para o seu dia a dia e para quem está iniciando. É para você fazer um corte muito simples, muito fácil e rápido ainda. Mas, olha só, quando eu falo rápido, eu não estou dizendo para você fazer movimento com pressa e querer já entregar logo de primeira. É muito importante que para quem está começando, antes de dominar, você não precisa fazer rápido. Quando eu falo rápido, eu falo que você não vai precisar ficar dando muitas voltas na técnica, beleza? Mas se você está começando, você precisa investir um pouco de tempo para o corte ficar bacana, beleza? Então olha só, voltando aqui, continuo ali com o meu pente 1, pulindo o máximo que eu posso, né, galera? Por quê? É um pente ali que está me permitindo transitar bastante e remover ainda mais essa linha aí para conectar com o tom cinza, né? E depois vocês vão perceber que eu só vou precisar remover aqui aquela segunda marcação ali que foi com a zero e o disfarce já está pronto. Como vocês podem ver aí, o meu disfarce ele já está praticamente pronto, cara. Ali eu só estou aperfeiçoando mais e conectando mais esse disfarce, né? Voltei ali para o meu pente 1,5, agora com o mesmo movimento reto e movimento em C, pontilhando e usando aquela técnica de usar somente os cantinhos da máquina, beleza, galera? Essa é uma técnica muito importante, porque ela te permite não precisar ficar subindo muito e tirar somente a marcação. Para quem está começando, é uma técnica que eu indico muito. Quando você faz ela de forma repetida ali, né? Fica treinando, daqui a pouco você vai dominar ela, beleza? É uma técnica muito boa, né? E vocês percebem que eu usei quantos pentes aí, galera? Eu usei o pente 1, eu usei o pente 2 e estou usando esse pente 1,5, beleza? Eu não uso mais do que esses pentes, ou seja, eu não precisei dar muita volta. Lembrando que a alavanca eu sempre fico intercalando entre alta e baixa, galera. Alta quando eu quero tirar pouco volume e baixa quando eu quero remover mais excesso, beleza? Galera, como vocês podem ver, eu já troquei o pente de pentear, botei a escovinha, né, porque essa escova aí me permite remover o máximo de pelo possível para o meu degradê ficar limpo, então é muito importante ter essa escova na bancada. E agora eu estou fazendo aquilo que eu falei para vocês que eu faria, que é remover essa segunda marcação que foi com a zero, né, com a máquina de acabamento, que é a minha linha de transição. Por quê? Porque a minha linha base ela já está conectada. E eu conectei essa linha base como? Usando o pente 1,5, alavanca alta e baixa, e usando o pente 1, que foi a minha primeira linha que eu fiz, alavanca alta e baixa, intercalando o movimento. Sempre movimento em C e movimento reto. Lembrando que
É muito importante que quando você quiser remover, galera, olha só, anota isso para quem está começando. Quer remover a marcação? Evita de ficar pressionando muito a máquina no couro cabeludo, porque se você pressionar muito, você vai criar alta marcação. Então, quando você quer remover, você não pode pressionar muito a máquina no couro cabeludo. Lembra que cortar cabelo é igual pintar? Então, olha só, quando você está pintando e quer uma cor mais forte, você faz o quê? Você pressiona o lápis, não é isso? E faz um movimento. Agora, quando você quer aquela mesma cor, só que mais leve, você não pressiona tanto o lápis no papel ali no desenho, não é isso? Então, olha só, a sua máquina é o seu lápis. Se você sempre ficar pressionando, você vai criar marcação. Então, quando você quiser remover a marcação, você vai usar a máquina mais leve, um movimento mais suave, não pressionando tanto e não encostando tanto a lâmina no couro, tirando somente o que você quer tirar, percebendo ali o que você quer tirar e fazendo um movimento em cima da onde você quer remover, beleza, galera? Olha só, como vocês podem ver, o meu disfarce já está totalmente pronto, galera. De forma simples, rápida e muito prática para o dia a dia e para quem está começando, que é o principal, né? Como eu falei para vocês, linha base e linha de transição, não precisa mais que isso. Organizou o corte, penteou todo o cabelo ali, para o lado que o seu modelo penteia, que é muito bom você sempre pentear, para o lado natural que a pessoa ali que você está cortando já penteia. Penteou, organizou o corte bonitinho, começa a fazer a primeira marcação sempre com a linha muito precisa e muito reta, porque se a linha estiver torta, o seu degradê vai ficar torto. Então é muito importante que para quem está começando, deixe todas as linhas muito retinha e muito rente. Pô, já que você ficou até aqui, cara, não custa nada você curtir esse vídeo aí, pô, compartilhar, deixar o teu feedback aqui, o teu comentário, para mim poder saber se a forma que eu tô comunicando aqui tá sendo uma forma que você tá conseguindo entender e que tá te ajudando aí de verdade, beleza? Fazendo isso, você vai ajudar teu camarada aqui a compartilhar esse conhecimento com o máximo de barbeiro iniciante possível, cara, porque essa é a minha missão, valeu? Então ajuda o teu companheiro nessa missão aí que eu vou estar sempre te ajudando aqui com dicas reais e técnicas reais, simplificadamente muito possível de fazer aí no teu dia a dia, beleza? Galera, como vocês podem ver, o meu degradê ele já tá todo pronto. Aqui eu tô finalizando com o pezinho, né, cara? Para poder deixar esse corte alinhado, né? Não tem mistério também. Se você tem alguma dúvida também sobre como colocar a gilete na navalha, cara, como fazer o movimento da navalha certo, deixa aqui tua dúvida aqui, deixa aqui o teu comentário. No que você tem dúvida? Se barba, cabelo com tesoura, sobrancelha, galera, pigmentação, como fazer um freestyle, um desenho com linha, a hora, o corte certo para botar linha, ou seja, qualquer dúvida que você tiver, é muito importante que você deixe o teu comentário aqui para eu poder saber como eu posso te ajudar. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link do meu grupo do WhatsApp, galera. É isso mesmo, eu tenho um grupo de WhatsApp só para barbeiros iniciantes, cara. E lá eu consigo perceber de fato qual é a dificuldade, lá eu consigo ter uma conversa real, tete a tete ali, pegar na mão mesmo e acompanhar esse cara até que ele possa se desenvolver naquilo que ele tem dificuldade, pô. Isso mesmo, lá eu tenho pessoas que começaram assim na garagem, pô, e hoje tem a sua própria barbearia. Então se você está começando aí, quer crescer com clareza aí, cara, quer um acompanhamento, quer andar junto com quem está crescendo, cola comigo que eu já te falei, cara, vou te ajudar. Valeu, olha só, rapaziada, como vocês podem ver, eu já fiz o meu pezinho e agora eu vou só dar uma contornada ali de leve ali com essa tinta para poder deixar o meu disfarce mais aparente e deixar esse pezinho dele também mais acesinho, beleza? Como vocês podem ver, eu não estou pressionando muito o pincel no cabelo, beleza? Essa daqui não é uma técnica avançada de pigmentação, beleza, galera? Essa daqui é justamente para quem está começando mesmo. É muito importante que quando você for pigmentar o cabelo todo, você comece pelos detalhes, que são o pezinho. E todo o resto você vai ver que vai ser mais fácil, porque é só passar o pincel ali ou a escova de dente que você pintar, né? Então é muito mais fácil você começar pelo acabamento, da forma que eu estou começando. Eu não gosto muito de pintar o cabelo e deixar ele muito superficial, sabe, galera? Aquele pretão mesmo que fica escandalizante. Eu gosto de deixar a tonalidade mais voltada para o natural, assim, para não parecer tanto que foi pintado. Por isso eu não forço tanto o pincel nessa parte do acabamento, né, do pezinho. Como vocês podem ver, eu já esfumei essa tinta, agora eu estou esfumando mais ainda com esse pincel também, que é um pincel muito interessante para poder fazer esse tipo de acabamento, galera. E o meu disfarce, ele já está todo pronto.
E esse é todo um detalhe, né, galera? Eu poderia muito bem já entregar esse corte, mas eu sou um cara bem detalhista, eu gosto dos detalhes, então eu tô detalhando ali para poder deixar ele mais perfeito do que já tá. É muito interessante a gente ter essa percepção de detalhes, pô, ser detalhista, né? Investir tempo mesmo. Uma das coisas que eu percebo muito ali no iniciante, no cara que está começando, é que o cara querer ter pressa, né? O cara não respeita ali o processo dele de aprendizado, de desenvolvimento, de domínio. É necessário você ter paciência quando você está começando, por quê? Porque você não vai começar a fazer esse tipo de técnica hoje e amanhã você já vai estar dominando, cara. Você precisa treinar, você precisa, sabe, se dedicar mesmo a aprender e a dominar ela. Eu, quando comecei, eu demorei um tempinho para dominar, mas eu quis aprender, eu quis dedicar o meu tempo a aprender essa profissão maravilhosa. E hoje eu domino todos os cortes. Então, o que eu posso aqui te dizer para você que está começando, cara, tenha paciência, continue, pô, e queira, se dedique. Fazendo isso, você vai ver que quando você menos esperar, você vai estar muito bom e dominando a técnica que você se dispôs a aprender, beleza? Galera, olha só, esse foi o nosso resultado, cara. Mais uma vez eu vou te pedir, ficou até aqui, dá aquela moral pro teu parceiro, já curte esse vídeo aí, comenta, deixa o teu feedback, beleza? Compartilha com outro amigo que você sabe que está precisando desse conteúdo aqui também, porque fazendo isso tu vai estar dando uma força aqui pro teu amigo a compartilhar esse conhecimento, como eu já disse, com o máximo de barbeiros iniciantes possível, beleza? Então vamos lá revisar, galera. Ó, a primeira coisa aqui, ó, revisando tudo. Começou o corte, organiza, penteia ele tudo. Organizou o penteado, agora você vai organizar as linhas, e só duas, beleza? Linha base, pente 1 e linha de transição, pente 0. Presta atenção nos movimentos, mais nos movimentos do que nos pentes que você vai usar. Quando você quiser remover marcação, você vai usar um movimento suave, não vai forçar tanta máquina no cabelo. Quer fazer marcação, movimento preciso e pressionando a máquina no cabelo, beleza? Feito isso, você vai perceber que entregar esse resultado aí é mais simples do que você imagina. E é claro, treine, beleza, galera? Não deixe de treinar. Esse foi o nosso resultado, galera. Esse foi o low fade, mais parecendo um mid, ou um corte dois dedinhos, mais parecendo um corte do Jaca. Comecei com a marcação curta, mas levei a transição dois dedos acima dessas marcações. Espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Se eu não tirei, deixa nos comentários aqui o que ficou faltando explicar nesse corte aqui. É isso, beleza? Até o próximo vídeo e tamo junto!